Começa agora o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. E aqui estamos de volta com mais um programa, O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. E eu quero começar este programa agradecendo a um ouvinte que pediu para não se identificar. Ele atendeu aqueles nossos pedidos para deixar os seus comentários, o seu like, o seu dislike, e ele deixou um comentário muito interessante. Eu havia citado em algum programa aquela expressão: espíritas, amai-vos, espíritas, instruí-vos. E no momento eu disse que essa frase era do Emmanuel. E ele mandou lá a sua fala, a sua correção, e realmente foi falha nossa, ou melhor, falha minha. Essa frase é do Espírito de Verdade e ela está no capítulo 6, item 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Especificamente, lá no último parágrafo desse item. Então, muito obrigado. É isso que nós queremos, a participação de vocês, nos ajudando a fazer um programa cada vez melhor. Como nós já dissemos outras vezes, nós não temos o conhecimento de tudo. Muito natural que nós cometamos algum equívoco como este. Então, fiquem à vontade para nos mandar esses inputs. Nós agradecemos de coração. Muito obrigado. E vamos agora chamar para a nossa conversa de hoje, Alcir Almeida. Seja bem-vindo, Almeida. Obrigado, Ricardo Honório. Obrigado a vocês que nos assistem. Obrigado aí a esse nosso irmão que nos fez essa lembrança. Obrigado mesmo. Ok. Almeida, hoje eu acredito que nós encerraremos o tema Os Espíritos durante os Combates. Na semana passada nós adiantamos algumas questões, várias questões, e hoje nós vamos retornar a partir da questão 547, quando o Kardec perguntou se os espíritos que se combatiam estando vivos, uma vez mortos, se reconhecem por inimigos e são ainda obstinados uns contra os outros. Então, para que o nosso ouvinte entenda a pergunta, Kardec quer saber se, durante um combate, homens se digladiando, se matando, uma vez desencarnando durante aquele combate, eles continuam se odiando, eles continuam se percebendo como inimigos, obstinados a lutarem uns contra os outros depois do desencarne? Como é que eu vou começar a desbastar esta pedra? Quando a gente assiste a algum filme, e infelizmente a cinematografia não é suficiente, ir para combate não é uma coisa natural, vai contra tudo que nós somos, né? Em particular, agora eu estou lembrando daquele filme Highlander, né? Highlander, que as pessoas vão para o combate, elas não estão a fim de destruir quem está ali na frente, né? Mas elas têm que ser aquecidas, digamos assim. Então tem o discurso do líder, começa aquela gritaria, começa, no caso lá daquele filme do Highlander, eles começam a bater a espada no escudo. É um aquecimento, porque é uma situação de vida ou morte. Ou você mata, ou você morre. E o instinto de sobrevivência nos é uma das forças capitais que nos movem, né? Então existe toda uma preparação da psique para aquela atividade, né? E existem espíritos que acabam se acostumando a esse tipo de situação, acabam gostando desse tipo de situação. Então, respondendo objetivamente, há espíritos e espíritos.
né? Existem espíritos que estão ali, estão correndo, estão pegando um machado, uma espada, mais modernamente, uma metralhadora, um fuzil, né? Tá correndo, tá pulando, de repente foi atingido por uma granada, desencarnou, de repente levou um corte na carótida, desencarna, né? E por aí vai. E nem percebe que desencarnou. E o mesmo impulso, aquele mesmo frenesi de destruição que o tomava antes, e vamos lembrar sempre, os sentimentos não estão no corpo. Os sentimentos estão no espírito. Então, se eu estou naquela vontade de correr, de pular, de avançar em direção ao inimigo, esse impulso me sendo a principal ocupação da mente, a morte não interrompe. Eu continuo querendo pular, querendo avançar, querendo destruir o inimigo. Né? Existem espíritos com mais elevação que logo percebem essa situação e abandonam o combate. Eu acho que até a gente falou um pouquinho sobre isso semana passada. Né? Então, há espíritos e espíritos. Mas, de qualquer forma, num primeiro momento, esses espíritos continuam naquele frenesi, continuam naquele impulso de destruição do próximo, daquele que se coloca como oponente, mas aos poucos vão percebendo que algo errado aconteceu. Algo que não é a situação anterior, na sua realidade algo mudou, ele percebe e para. Mas num primeiro momento, ele continua perseguindo aquele que ele enxerga como inimigo. Pois é, Almeida. A questão e o tema é sobre os combates, Sim. sobre as guerras, mas eu estou pensando... É sobre violência. Mas eu estou pensando na nossa situação atual, urbana principalmente, onde, grosso modo, vivemos num estado de guerra quase que permanente. Basta a gente ouvir aí os nossos noticiários televisivos, principalmente, que a gente vê que é uma guerra constante. Né? E como o nosso programa é o Livro dos Espíritos em Nossa Vida, a gente não pode perder isso de vista. Ou seja, precisamos trazer todos esses comentários, toda essa temática que o Kardec desenvolve para a nossa realidade atual. E com isso a gente percebe que o livro ele é atemporal. Kardec fez essas perguntas no século XIX e elas são perfeitamente adequadas ao nosso dia a dia hoje. E não é só para dentro do templo, não é só para dentro do centro espírita. Não. É para a vida. É exatamente por isso que eu estou trazendo essa temática da violência urbana, dentre outros temas atuais, para que a gente pense o Livro dos Espíritos, para que os nossos ouvintes, ao acompanhar as nossas conversas aqui, tragam tudo isso que nós falamos para a realidade individual, tentando construir um arcabouço intelecto, moral, para entender a vida como ela buscando esse entendimento nas leis da natureza, conforme o Livro dos Espíritos nos traz. Ou seja, precisamos estar preparados, porque esses eventos que estamos citando de combate, eles podem acontecer conosco a qualquer momento. Felizmente ou infelizmente. Infelizmente a gente pode estar dirigindo no trânsito e de repente a gente está no meio de uma bala, de um tiroteio, né? Acontece tudo isso. Acontece. Né? E eu estou pensando, como nós deveríamos nos comportar? Você falou, tem espíritos que eles estão tão envolvidos com o combate que eles desencarnam, não percebem e continuam combatendo. E outros, um pouco mais esclarecidos, utilizando as suas palavras, percebeu que alguma coisa mudou, opa, para tudo, vamos ver o que é. Né? Eu tenho essa preocupação. Não é uma preocupação, é um cuidado, né? Como estrito senso é pré-ocupação. Exatamente. Estrito senso. O problema é que é a ditadura das palavras. Não é viver preocupado. Exato. É de vez em quando refletir nessa situação como nos ocupar previamente de um assunto que é da nossa natureza. Em acontecendo comigo, o que eu faço? Né? Porque
mais uma vez agora, pré-ocupação, alguém já disse, não lembro quem agora, talvez você lembre, que um dos maiores sofrimentos do espírito, quando ele desencarna, é a consciência do tempo perdido, né? E não só o tempo perdido enquanto encarnado, mas também o tempo perdido após a desencarnação, em função da inconsciência da situação em que ele se encontra. Você falou a palavra-chave agora, né? Inconsciência. Consciência e inconsciência. Exatamente. Então, quando nós fazemos um programa como esse, quando nós levamos essas questões, essas respostas, esses comentários para o nosso público, um dos objetivos é esse: fazer com que todos nós nos conscientizemos, minimamente que seja, da nossa condição humana como encarnado e, no segundo momento, como desencarnados. Nós que participamos de reuniões mediúnicas, vemos, percebemos, acompanhamos o sofrimento de espíritos desencarnados, muitas vezes há décadas e há séculos, que ainda não adquiriram consciência da situação de desencarnado, ou mesmo, sabendo desencarnados, não adquiriram ainda a consciência sobre a importância do perdão, do amor e dos ensinamentos de Jesus. E sofrem ano após ano, décadas após décadas. Por que eu estou dizendo isso? Para que nós despertemos para essa realidade. Estando encarnados, como você falou, ninguém vai para a guerra feliz, a princípio. Não. A gente vai cumprindo um dever. Um ou outro realmente, mas... A gente vai para cumprir um dever e antes da preocupação de matar, temos a preocupação de não morrer. Mas é possível que morramos num combate, quer seja numa guerra, quer seja numa violência urbana como que nós temos hoje. E a consciência que devemos ter e aí? Em acontecendo comigo, o que é que eu faço? Como devo me comportar? Para isso, essas informações eu acredito que são salutares, porque elas vão criando uma cultura espiritual em nós, para que quando esse momento chegue, a gente não sofra além do necessário e não percamos tempo correndo atrás, entre aspas, dos inimigos, quando já devemos ter consciência do caminho a ser seguido na espiritualidade. Se você permite, eu só queria fazer um comentário bem curtinho. Tem um livro, Mais Filosofia, Menos Prozac. Menos Prozac, exatamente. Né? Viver consciente, que é a grande questão, é conhecer a tua realidade da melhor forma, né? É conhecer a vida, é conhecer a verdade, e como já diz o Evangelho, conhecei a verdade vos libertará. Quando a gente conhece a verdade e sabe, temos um Pai amantíssimo, que é puro amor, na sua maior essência. Um Pai que nos ama, que nos quer bem, que é imensamente misericordioso. Nós sabemos que Ele sabe tudo. Nenhum só dos vossos fios de cabelo está perdido. Cada um dos seus fios de cabelo está contado. Ele cuida das aves no céu, dos lírios do pântano, dos lírios do campo, que no original é pântano, por isso que eu falei agora pântano. Dos lírios do campo, a gente percebe que a gente faz o melhor e deixa acontecer. Aí tu começa a viver em paz. Mas essa é uma jornada individual para cada um, e eu acho importante você falar sobre isso agora. Que bom. Então vamos à resposta? Vamos à resposta. E a pergunta é aquela: no meio do combate, a pessoa desencarna, ela continua perseguindo seus inimigos? Como é que isso acontece? O espírito, nesses momentos, não está jamais de sangue frio.
Óbvio, né? Tá todo mundo ali estressado, adrenalina lá em cima, coração batendo a 1000 e vamos que vamos. No primeiro momento, ele pode ainda querer seu inimigo e mesmo persegui-lo. Mas, quando as ideias lhe retornam, vê que sua animosidade não tem mais objetivo. Entretanto, pode ainda conservar-lhes as impressões mais ou menos segundo o seu caráter. Então, eu acho que é isso que você já falou, que nós comentamos, né? Isso. Não existe um padrão de comportamento. Não. Vai depender de cada um. Tem aqueles espíritos, infelizmente, que se comprazem na violência e vão querer continuar naquele ambiente. Outros não. Percebendo-se livres daquela tortura, daquele ambiente, sai dele e segue o seu caminho. Mas o Kardec fez uma subpergunta. Percebe ainda o ruído das armas? Mesma resposta. Exatamente. Cada espírito é cada espírito. Tem espírito que continua lá no local do combate, né? Continua ali dentro, como se encarnado fosse. Tem outros que imediatamente percebem que algo aconteceu. E tem as gradações entre uma atitude e outra. Eu não sei se vai ser válido esse comentário, mas É basicamente isso. E ele vai dizer, continua ali. o que eu quero dizer é que eu tive um sonho que está naqueles escritos que você conhece. E nesse sonho eu estava num combate, eu estava numa guerra, eu estava num combate. E eu fui atingido, e no sonho eu senti, e no sonho eu percebi, eu me via saindo do corpo. E essa questão do ruído, é por isso que eu lembrei, eu tenho isso muito nítido. No momento que eu me via saindo do corpo, o barulho da artilharia, ela ia diminuindo, diminuindo, diminuindo e sumia. Parabéns, E sinal no que você momento- já não é um espírito tão retrógrado. Mas foi só um sonho, né? E eu lembro bem dessa sensação, Almeida, que eu ficava assim, sabe quando você tem um barulho muito forte que fica zunindo? Zunindo. Eu sentia aquele Não, zunido. vamos falar. A primeira vez que a gente foi pro stand e teve que dar o tiro, aquele tiro fica retido no ouvido da Fica gente. retido, né? E aí quando essa pergunta e o seu comentário me lembrou disso, Uhum. né? Então eu acho que deve ser mais ou menos isso, né? Uhum. Depende de cada um. Cada um tem sua jornada. Questão 548. Esta é a última questão desse Do tema. tema, Almeida. Uhum. O espírito que assiste de sangue frio a um combate como espectador testemunha a separação da alma e do corpo e como esse fenômeno se apresenta a ele. Então, vamos lá. Está ocorrendo um combate e tem espíritos desencarnados acompanhando o combate. E o Kardec pergunta, quando alguém desencarna, esse espectador consegue perceber o espírito evadindo-se separação. do corpo, a separação, e como esse fenômeno se apresenta para esse espectador? Olha, a resposta aqui no Livro dos Espíritos é 1857, ela é mais simples, é mais direta, mas há espíritos e espíritos. Qual é o espírito que está olhando? Nós estamos falando de um espírito elevado, que está ali para ajudar os que estão desencarnando, é um espírito socorrista, né? Ele já está esperando que aquilo aconteça. Ele está ali observando, já está botando numa padiola o espírito do desencarnante e está dando encaminhamento, está dando socorro, está ajudando. Tem espíritos que estão ali para combater junto. Então, para ele aquilo é natural também. Sim, está morrendo, vem, me acompanha, a batalha continua, vamos lá, né? A luta continua, companheiro. E vamos embora. Ele está chamando para o combate, né? Mas, de fato, o espírito com um mínimo de consciência, para ele é natural esse desdobramento, ele sabe que aquilo acontece. Se ele está desencarnado... E é interessante isso, Almeida. A gente começa a refletir em cima sem ler, né? Porque parece uma
algumas perguntas parecem assim meio sem sentido, né? Ué, como é que Kardec fez uma pergunta dessa, né? Mas é exatamente isso. A gente não pode esquecer que tanto entre os encarnados e principalmente entre os desencarnados, é uma miríade, é um degradê de condições, de situações que vão de uma ponta a outra do espectro. Isso. A gente não tem como definir. Uma coisa que nós já comentamos há alguns programas anteriores, e vale a pena a gente repetir, é que tanto as perguntas como principalmente as respostas dos espíritos, elas são pontuais, elas vêm em cima de um contexto, mas esse contexto não abrange toda a situação. Como você bem disse, quem é esse espírito espectador? O Kardec não especificou. Não. Pode ser um espírito benfeitor, pode ser um espírito guerreiro, pode ser um espírito que está ali apenas tentando botar mais lenha na fogueira. Pode ser um espírito obsessor daquele combatente em particular que está louco para ele desencarnar, para ele aprisioná-lo. Exato. Então, quando o Kardec diz aqui, o espírito que assiste, há de se perguntar, quem é esse espírito? De que espírito você está falando? O que ele está querendo fazer ali? Ele está observando o quê? Qual a intenção dele de estar ali? Uhum. E eu estou antecipando esses comentários porque se a gente lê a pergunta e lê secamente a resposta, pode ficar assim ainda um tanto não muito claro. Isso. Então vamos à resposta. Ele começa a resposta assim: há poucas mortes instantâneas. Isso é uma coisa que nenhum filme de Hollywood vai mostrar para vocês. No mundo real, um tiro não mata. Né? Pelo contrário. Pelo contrário. E aquilo que nós já falamos também. Morrer não é sinônimo de desencarnar. É possível que muitos dos espíritos que morrem em combate permaneçam presos ao corpo durante algum tempo ainda. Nesses casos, o espírito, esse espectador, não vai ver nada, porque ele não se evade do corpo, ele permanece ali. E por que ele permanece ali? Mais uma vez, depende dos caracteres do espírito, né? Se ele está mais propenso a desencarnar ou se ele está tão apegado àquela situação que ele não sai dali. Tem uma história famosa, o livro é Um Roqueiro no Além. Isso. Não sei se você já leu. Já li, já divulgamos ele aqui várias vezes. Né? É do Raulzito. É a história do Raul Seixas na espiritualidade. Isso. E é interessante que ele descreve uma situação de uma pessoa evangélica que desencarnou e aquela pessoa, uma pessoa boa, extremamente, com uma fé profunda, né? E particularmente uma pessoa com uma fé irretocável sobre a descrição do fim do mundo e do que é o desencarne, né? Então, quando ele morreu, a pessoa ficou apegada ao corpo. E estava sendo enterrada e ela, continuando no corpo, ela sentiria todo o processo de putrefação, né? E a pessoa não merecia aquilo. E a espiritualidade, para ajudar aquela pessoa, teve que formular um meio daquela pessoa ouvir as trombetas do final do mundo, que chamarão os mortos para o julgamento final, né? Então, a pessoa acreditava naquilo, não, eu estou quietinho, meu corpo está aqui, meu Senhor vai me julgar no dia do julgamento. Daqui só saio no final dos tempos quando tocarem as trombetas. E a espiritualidade, para aquela pessoa, fez tocar as trombetas do final do mundo. Porque ela não merecia sofrer aquele sofrimento. É o merecimento de cada um. Uhum. Na maioria das vezes, o espírito cujo corpo vem a ser mortalmente ferido não tem consciência sobre o momento. Mais uma vez a consciência. E realmente, você está no combate, é acertado por um morteiro ali,
Nem percebe. Eu já sofri um acidente, eu não sei se você já passou por isso. Eu já sofri um acidente que eu arrebentei boa parte do rosto, né? Tive um corte, quebrei dente, foi uma coisa terrível. Não desencarnei porque não era a hora. Eu saí andando. Um colega do lado, não, você vai... Mas, cara, eu tô... Aí eu vi que tinha algo errado, porque um pedaço de dente arranhou a língua. Caramba. Eu saí andando e eu tava com um tremendo de um corte na cara. A adrenalina... Cara, a não dor, deixa. quando é muita, você não sente. O cérebro bloqueia. Bloqueia. Ou você desmaia, ou o cérebro bloqueia. E eu saí andando em direção ao hospital para ser socorrido. Desmaiar é sempre a minha opção. Cada um. Eu já desmaiei com cãibra na perna, eu já desmaiei com dor de barriga. Mas Dor de barriga, constrangedor, tá gravando, pô. não tem problema, quem nunca teve uma dor de barriga? Né? Eu desmaio, meu cérebro ele desliga e apaga. Desliga o sistema. Desliga o sistema. Ok, reinicia. Vamos nessa. Então é isso, gente. Nós estávamos aqui falando, né? Não tem consciência. A pessoa desencarna e não percebe. É isso mesmo. Quando ele começa a se reconhecer, é então que se pode distinguir o espírito que se move ao lado do cadáver. Isso parece tão natural que a visão do corpo morto não produz nenhum efeito desagradável. É aquilo que a gente falou semana passada do resgate do soldado Ryan, Uhum. o soldado que perdeu o braço. Ele foi lá, pegou o braço, no meio do tiroteio, tá granada, metralhadora, o cara pegou o braço. Cadê o doutor? Cadê o doutor? Aliás, pegou com o braço esquerdo. Pegou o braço esquerdo, o braço direito e cadê o doutor? Não, é para colocar no lugar. É. Né? A questão Assim na vida, assim na morte. Toda a vida estando transportada no espírito, só ele atrai a atenção e é com ele que se conversa ou a ele se dirige. É isso, Almeida. Terminamos o nosso tema. O nosso tempo também está se esgotando. Alguma coisa mais que você queira dizer sobre essa temática? Não, é aquela história, eu acho que essa frase final aqui é incrível. Toda a vida estando transportada no espírito. É isso que vai acontecer com a gente quando morrer. Tudo que nós somos, o nosso eu, continua. Esta casca, que merece todo respeito, é santificado por ser obra de Deus, né? É uma casca, vai ser descartada, os seus materiais serão reciclados, do pó viemos, ao pó voltamos, o corpo. Nós somos luz, filhos da luz, à luz voltamos. É isso aí. Almeida, muito obrigado mais uma vez pela companhia. Encerramos a temática Os Espíritos durante os Combates. Na próxima semana, nós vamos falar sobre os pactos. E aí, Almeida, nós podemos fazer um pacto com um espírito do mal? Podemos fazer um pacto com alguém para prejudicar outro alguém? Fica caladinho, semana que vem você fala. Voltaremos na próxima semana falando dos pactos. Se isso é ou não possível fazer. Um grande abraço a todos, não esqueça de deixar o seu like, o seu dislike, os seus comentários e nós só temos a agradecer. Grande abraço a todos e até a próxima semana, se Deus quiser.